Ok, então já está gravando, podemos começar. Boa noite para todo mundo. Oficialmente dou meu boa noite para todos os que estão aí na sala, dou boa noite para os integrantes do Galinfo, né, e para os convidados. E também boa noite para o Marcelo, o módulo, né, agradecemos de coração por ter atendido aí nosso pedido de vir conversar com a gente, contando um pouquinho um pouco do que ele viveu sempre nessa questão de formação de corpora, né? Tanto nas experiências com o para a história do português brasileiro, como em outras experiências. Enfim, Marcelo fica livre aí para nos ajudar aí, né? Certamente vai contribuir com a gente que está no início. Então, esse é o segundo e o último dia, né? O encerramento do primeiro seminário de História da Língua e Formação Urbana, do H-Linfo, né? A gente espera que isso se repita, né, com frequência. O seminário permitiu que a gente conhecesse o que cada um está fazendo, né? E vai certamente permitir que o grupo cresça, né? Hoje a gente tem como integrantes pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá. Aliás, o grupo está registrado pela Universidade Estadual de Maringá no CNPq, né? Aqui nossos vizinhos, né, saindo de Maringá e ainda no Paraná, da Universidade Estadual de Londrina, né, também, da Universidade Estadual de Goiás, da Universidade Federal de Ouro Preto e da Unifesp, da Universidade Federal de Guarulhos, né? Lá em Guarulhos, do campus de Guarulhos, mais especificamente, mas de toda a Unifesp, que não está só em Guarulhos, né? Então, a gente tem a pretensão de caminhar, cada um estudando localidades aí, fazendo a história da língua em cada localidade, né? Em algumas localidades. De uma certa maneira, quer dizer, o grupo foi inspirado por aquilo que a gente fazia, de uma certa maneira, mas também foi inspirado por uma citação, né, um trechinho que a Dina Kalu coloca em um dos textos, e que diz mais ou menos o seguinte, né, se o português é heterogêneo, né, essa heterogeneidade aparece na história também, né? Então, há que se falar não numa história do português brasileiro, mas em histórias do português brasileiro, né? Então, o grupo foi formado a partir desse espírito, né? De que cada um pudesse, né? Temos localidades bem distintas aqui, Maringá, Ouro Preto, Goiás, cidade de Goiás, né? Guarulhos, Londrina, quer dizer, são localidades bem diferentes, cada um com sua história, com história de migração de gente, de ocupação, né, dos processos de urbanização, né, complexos, né, e isso certamente tem um diálogo com os aspectos linguísticos. E o grupo é descaradamente inspirado em iniciativas como o Para a História do Português Brasileiro, né, a gente não tem o menor pudor de falar isso, e por isso ele também tem gente de diversas perspectivas também, né? Sociolinguistas, dialetologistas, né? Funcionalistas, gerativistas, enfim, né? A ideia é que a gente coloque os diferentes para dialogar, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, Marcelo, eu queria agradecer mais uma vez a sua gentileza de nos atender, né? E queria te deixar, então, à vontade aí para tocar o barco aí, tá bom? Muito obrigado, Elcius. Como eu estava dizendo ao Elcius no início, eu estou fora de São Paulo, num evento em Aracaju. Então, peço desculpa se a internet oscilar um pouco aí, vocês me avisem sobre isso. Eu queria agradecer muito ao professor Elcius por essa oportunidade de falar, contar um pouco da minha experiência que eu tive no PHPP, né? Não é uma experiência tão atual, já é uma experiência de alguns anos, né? Mas eu acho que dá para narrar um pouquinho, dá para falar um pouquinho do
do que eu passei, do que eu presenciei, das situações que a gente teve que tentar dar uma resposta lá, né? Eu gostaria também de agradecer a presença de todas as colegas, todos os colegas, né? Alguns, naturalmente, a Rosana, o Flávio, são conhecidos, né? Espero que eu possa atender aí as expectativas dessa fala, né? Eu pensei de estruturar a fala em, assim, em 3 momentos, né? Falar um pouquinho sobre a representatividade dos corpora, né? Os materiais com malha sintática que a gente procurava, uma malha sintática rica, e, finalmente, uma formação em filologia para fazer essa edição. No início do projeto de história do português brasileiro, né, havia sempre aquela ideia de todo mundo trabalhar com um tipo específico de corpus, né? Quer dizer, olha, todo mundo vai trabalhar com notícias, cartas de leitores e cartas de redatores de jornal, por exemplo. Né? Todo mundo vai trabalhar com anúncios de vendas de escravos no jornal. Aí sempre esbarrava um pouco no que o professor Elcio colocou, da questão da história local, né? Cidades mais antigas, né, como Salvador, né, como Recife, já tinham jornais muito antes do que São Paulo, por exemplo, né, que acho que era o Farol Paulistano de São Paulo, de 1821, que é a primeira edição. Então, a gente não tinha uma tradição discursiva que acompanhasse, né, em todas as províncias, né? Às vezes você encontrava anúncios de jornais, né, de vendas de escravos, por exemplo, aos Montes, em Salvador, em Pernambuco, né, que foi uma das decisões do professor Marlos Pereira de Barros, né, ele que nos alertou para um livro do Gilberto Freire que tratava, né, só sobre vendas de escravos em jornais, né, do Nordeste, né, no século XVII e XVIII. Né, acho que XIX também, se não me falha a memória. Mas qual era o interesse, né, além do interesse social nesses anúncios, né? O interesse era que os anúncios não eram revisados, né? Os anúncios vinham escritos pelas pessoas, né? As pessoas de posse na época, as pessoas que tinham escravos dentro de casa, e não eram revisados, e assim eram publicados. Então, a gente acabava encontrando nesses anúncios de publicação de venda de escravos, ou de escravos fugitivos, por exemplo, né? Procurava-se escravos fugitivos, às vezes faziam alguma descrição, era um escravo que tinha alguma marca, alguma cicatriz, era um escravo que falava bem, era um escravo que era ladino, né? No sentido que era bem articulado, não era boçal, né? Então, eram anúncios que falavam um pouco desse cotidiano, desse escravo que seria vendido, que estava procurado, mas que apareciam aí os nossos saborosos erros, né, que já estavam aí representando um vernáculo, né, que tinha alguma malha sintática que era interessante para a gente. Né? Por quê? Né? Porque a gente tinha que procurar por gêneros linguísticos que, de certa forma, fizessem alguma recuperação da oralidade da época. Né? A gente tinha que procurar por gêneros linguísticos, gêneros textuais, melhor dizendo, né, que não fossem tão formais, né, aqueles gêneros textuais que acabassem falando um pouco, né, dizendo um pouco do que provavelmente seria, né, o português da época. Né? Então, talvez os anúncios de jornais, né, no projeto de história do português brasileiro, foi escolhido no primeiro momento como um material para se trabalhar, né, porque era o que todo mundo, assim, um pouco achou, né, rapidamente nos jornais, né, e o mais interessante, era material impresso já, né, era material que estava em tipografia, né, era material que era fácil transcrever, né, porque o terceiro momento que eu vou falar é a questão de se montar uma equipe com conhecimento filológico, né, com conhecimento de edição de texto, né, com conhecimento de edição de texto para fazer transcrição de manuscritos, numa edição conservadora. Né. Então, a primeira saída foi trabalhar com registros, né, já tipográficos,
mas que tivesse um índice de revisão mínimo, né? Um índice de revisão mínimo, e partimos, assim, para a coleta, né, de anúncios que versavam sobre escravos, sobre venda, sobre fuga, né, coisas desse tipo. No segundo momento, ainda pensando nesses gêneros discursivos, né, que podiam trazer traços de oralidade, poderiam trazer alguma informação de oralidade aí na escrita, né, foi levantada a hipótese de trabalhar com cartas de leitores e redatores, né, o que já era outro problema também, né? Então, sempre essa questão das tradições discursivas. Primeiro, se existia periódico na época, em todos os lugares que a gente estava querendo trabalhar, em todos os estados, existiam jornais para constituir um paralelo, né? Para a gente não falar, como o professor Elcio colocou, isso é português brasileiro, né? Isso é dado do português brasileiro, né? Eu acho que antes do projeto de história do português brasileiro, ou até um pouco antes da gente ter digamos, uma reforçada nessa parte da sociolinguística, né? Eu percebia muito bem na USP, o pessoal pegava meia dúzia de dados, né, de um tipo específico sei lá, de diálogo do NURC. Olha, o funcionamento linguístico de tal objeto no português brasileiro é assim, né? Opa, mas é assim dentro de DID do NURC, de D2 do NURC, é assim dentro de editoriais de jornais, né? Mas e a representatividade disso, que eu vou falar no segundo momento, né? Quer dizer, representatividade de corpos, né? Em linguística histórica é um negócio muito complicado, né? A gente lembra aqui da surrada frase do Labov, que fazer uso de dados históricos, né, é fazer bom uso de maus dados, né? Porque a gente nunca tem uma representatividade desses dados, né? Então, era muito comum na USP, né, você pegar e falar, isso aqui no português brasileiro funciona assim, mas com que dados que você viu, né? Eu vi com diálogos do NURC São Paulo. Bom, pode funcionar assim na norma culta do português de São Paulo da década de 70, década de 80, né? Acho que década de 70, quando eram aquelas gravações. Mas a gente não sabe se continua assim, né? Então, havia o problema de existir esse material, né? Existiam jornais que contemplavam esse mesmo material, e na primeira questão dos anúncios sobre escravos, e na segunda questão foi cartas de leitores e redatores, que a gente tentou pegar, né? Então, era outra complicação, porque quando que surge no jornal essa questão de cartas de leitores e redatores? Então, eu fui pegar lá o Correio Paulistano, no começo do século XX, né? Eu lembro que eu tinha um golzinho quadrado, tal, né? Fazia longas viagens até aquele arquivo do Estado lá, um sol que derretia a mim e o carro quando ficava lá na volta, né? Deixava lá e ficava lá pesquisando, procurando cartas de leitores e redatores no Correio Paulistano. Só que eu não me atinei que isso não era prática na época. Cartas de leitores e redatores foi prática de jornais norte-americanos da década de 40, década de 50, né, que começaram a responder perguntas dos seus leitores, das pessoas que liam o jornal, que faziam consulta no jornal. Antes, né, algumas respostas aos leitores eram feitas dentro do editorial. Então, eu começava a ler os editoriais e, de repente, tinha alguma resposta dentro daquele editorial enorme. Então, veja assim, havia também uma dificuldade de você definir o gênero, né? De você definir uma tradição discursiva, né? Quer dizer, cartas de leitores e redatores, no começo do século XX, o que era? Eram os editoriais, né? Então, além da existência do material, em comum a todos os estados, havia o problema de você calibrar o gênero. Quer dizer, como que a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, que o professor Elcio trabalhou sobre os demonstrativos, no português brasileiro, tendo em vista cartas de leitores e redatores. Quer dizer, mas todos os jornais tinham cartas de leitores e redatores? Não. Existia dentro dos editoriais. Aí você tinha que ler dentro dos editoriais. Aí aquela coisa, né? Às vezes chegava a professora Taliba e falava, professor, mas como que eu defino uma carta? Bom, uma carta tem que ter interlocução, né? Isso era coisa assim muito tênue que a gente pegava, né? Isso tem que ter interlocução, mas só que uma carta tem que ter interlocução, só isso, né? Quer dizer, uma carta tem que ter uma abertura, tem todo o processo de traduções, né, discursivas, tem que ter uma abertura, tem que ter um agradecimento, tem que ter uma exposição, né? Quer dizer, a gente, novamente,
tentou fazer bom uso de maus dados, né? Mas trabalhamos, então, voltando, desculpa pela repetição, com anúncios de jornais sobre escravos, né? E depois com cartas de leitores e redatores, né? Bom, aí as equipes de filologia já estavam mais ou menos formadas, aí teve a ideia, não, a gente precisa ampliar esses corpora, né? O projeto precisa ter corporas um pouco mais ampliados, né? E corporas de material manuscrito, né? Por que o material manuscrito, né? O material manuscrito, a gente consegue observar no manuscrito se houve correções, né? Se houve alterações, se houve trocas, por exemplo, de formas de tratamento, né? Se houve manutenção, se houve manutenção, alguma manutenção da sintaxe da época, ou se houve trocas sei lá, em construções, alguma coisa. Então, o material manuscrito é muito mais rico, no sentido que eu acho que é difícil acontecer uma gralha no material manuscrito, né? Quando você está escrevendo, você não vai errar, mas talvez alguma correção em textos escritos, né, possam ser, em textos de tipografia, podem ser feitos por pessoas do jornal, né? Só para ter uma ideia, né? Eu lembro que eu liguei na Folha falando que eu queria acesso às cartas de leitores e redatores, e-mail não era uma coisa tão comum na época, e se ele podia me dar acesso ao acervo de cartas, né? Aí foi muito engraçado, porque o jornalista, assim, muito simpático, eu falei, mas por que o senhor quer as cartas, né? Então eu falei, porque eu quero ver os originais, né? Porque assim, eu preciso ter certeza dos originais, isso é importante para a gente, né? Não, professor, mas a gente não muda nada, né? Eu falei, tá, mas você publica do jeitinho que está lá? Não, né, professor, só quando está muito estranho, assim, não dá para entender, a gente dá uma mudadinha, né? A gente dá uma melhoradinha na redação, né? Eu falei, é exatamente isso que eu não quero, assim, entendeu, querido? Eu não quero que você mude a redação. É essa estranheza que pode me mostrar uma variação, que pode me mostrar um fato da língua que pode ser objeto de análise aí, né? Então, aí ele negou, falou que não era possível, que tinha questão de privacidade, etc, etc, que tinha que ficar o que estava no jornal, né? Aí a gente acabou meio que desistindo de pegar coisa da Folha, de atual, porque sabia que eles copidescavam, né? Eles copidescavam. Então, aquela coisa de ir na fonte primeira, de ir na fonte básica, sem ter interferência, né, para chegar mais perto do que seria o que seria a redação mesmo feita pela pessoa da época e tal. Então, essas duas fontes tipográficas no início, depois a gente partiu para outras fontes, no segundo momento, que a gente achava que tinha uma malha sintática um pouco mais rica, né? O que seria uma malha sintática um pouco mais rica? Cartas pessoais, que era difícil achar em acervo, né? Era muito, muito complicado achar cartas pessoais em acervo, né? Porque eu acho que, assim como a gente anda conversando um pouquinho, o professor Elcio e eu, né, também, talvez alguns, a Rosana tenha passado por isso também, o Flávio, a gente vai em acervo, a gente só encontra documentação burocrática, né? Documentação de empresa, documentação burocrática, documentação que tem valor jurídico. Era isso que eles guardavam, né? Então, aquela documentação que interessa para a gente, né, aquelas cartas pessoais que podem vazar alguma oralidade, que podem dar traço a alguma oralidade, né, as cartas que mais se aproximam do que seria uma fala de época, era muito difícil encontrar em acervo, né? A gente tinha que dar uma garimpada assim pelas bordas, às vezes em processos crime, por exemplo, né? O arquivo da Cúria Metropolitana, aqui em São Paulo, tem uma série de processos desponsais, né? O que são processos desponsais? Alguém lhe promete casamento, né? Só que chega em cima da hora, essa pessoa não casa mais com você, né? Ela desiste do casamento. Você poderia ir à igreja e processá-la junto com o padre, né? E o padre conduziria todo esse processo, né? Só que na hora de aplicação da justiça, seria mandado para a justiça comum, né? Então, há uma série de processos desponsais na Cúria Metropolitana que até hoje eu não consegui aluno para trabalhar. Mas tinha coisa muito interessante, né? O processo em si do século XVIII já era muito interessante, principalmente quando você pegava as testemunhas, né? Por que quando pegava as testemunhas?
Porque o escrivão tinha que vazar o que ele ouvia das testemunhas do manuscrito da época, e por mais escolarizado que ele fosse, às vezes ele não conseguia fazer tudo filtro, né, daquele português, vamos colocar umas aspas aqui, daquele português estropiado que a vítima falava, o que o réu falava. Então acabava vazando alguns erros deliciosos para a gente nos depoimentos, né? Mas o que mais me interessou nesses processos esponsais era que existiam algumas cartas pessoais que mostravam. Eu me lembro uma de uma moça que foi abandonada do altar, porque ela dizia que o namorado tinha alegado que ela não era mais virgem, que era um motivo forte na época, não ia se casar porque ele descobriu que ela não era mais virgem, né? E ela coloca, ela rola lá entre os testemunhos as cartas de amor que ele mandava para ela prometendo o casamento. Então, eu brinquei esses dias aqui na exposição que era uma carta até que dava para trabalhar com multimodalidade com ela, né? Porque ele tinha um meu amor no início da carta, que era um M, assim, que parecia um manuscrito medieval, tão bonito que era feito, tão detalhado e colorido, né? Quer dizer, existia multimodalidade numa carta no século XVIII, ou seja, não dá para escrever aquilo como um M simples em caixa alta, porque tem muito mais expressividade aí, né, do que meramente um M comum, né? Ele escrevia um M maiúsculo, decorava, tudo bonitinho aquilo, então era muito bacana, né? Então, veja, dentro de documentos formais, eu consigo cartas pessoais, né? O que é muito bacana, né? Muito bacana. Um professor que fez uma exposição aqui da Universidade do Recife usou até de alguns instrumentos assim que eu achei muito bacana, né? Ele disse que ele mandou anunciar numa rádio da cidade, por exemplo, que ele estava fazendo uma pesquisa linguística e que ele tinha interesse em cartas pessoais, né? E passou um endereço de e-mail, alguma coisa, cartas pessoais antigas, e muita gente acabou ligando, falando que poderia doar cartas de avós, de bisavós, lotes de cartas antigos, cartas pessoais, né? Eu falei, poxa, você pensou muito bem isso, porque eu tentei trabalhar assim, talvez algumas famílias mais tradicionais, guardem correspondência antiga, correspondência particular antiga, né? O que seja interessante, né? Por exemplo, o grupo do Rio de Janeiro construiu um livrinho que ele chamava de Cartas dos Avós Otônio. Os avós Otônio, aparentemente, eram avós bem estabelecidos no Rio de Janeiro do século XIX, tinham filhos estudando na Europa e mandavam uma série de cartas para os filhos na Europa. Os filhos guardaram todas essas cartas. Então você tinha um NURC com uma ficha sociolinguística muito bem estabelecida de quem eram os avós Ottoni, escolaridade, coisas do tipo, e tinha um rol de cartas que mandava para os filhos na Europa. Isso seria o sonho de consumo para alguém que está pesquisando linguística histórica, né, ter um lote de cartas pessoais, ter uma ficha sociohistórica razoavelmente bem estabelecida desses escreventes, desses escritores, né? Porque às vezes você encontra carta pessoal, mas não encontra dados sobre aquele escritor. Então você não sabe se é português, se é brasileiro, né? No 19, você tem que ir caçando informações, né? Ou às vezes até olhar para a paleografia, para o tipo de letra que está aí, e tentar fazer, né? Como o professor Piano Bezerra de Menezes, da História aqui da USP, que trabalhava em arqueologia, ele dizia que um cadáver tinha que falar, né? Então a gente olhava para o texto e fala, o texto tem que falar, a sua forma tem que falar, né? Que tipo de letra que é usado, né? Era uma caligrafia que era ensinada, né, na Europa do 19, né? Porque o ensino de caligrafia, até hoje na França ainda é matéria. A filha da professora Diana Luz de Barros aqui, que estudou no Liceu Francês, ela disse que ela tinha aula de caligrafia lá, né? Então veja que isso para nós filólogos é muito interessante, porque uniformiza praticamente a letra de toda uma geração. Então você sabe que quem escreve daquele jeito passou pelas aulas de caligrafia do liceu na década de 80 e 90. Então nós tínhamos aulas de caligrafia no 19, né, nas escolas portuguesas europeias, e até é disponível a cartilha. Então, através de marcas, né, morfológicas, marcas estruturais da grafia, você pode
poderia inferir mais ou menos o nível de escolaridade que aquela pessoa teve, né? Olha, ela faz S desse jeito, S caudado desse jeito, ela faz F dessa forma. Então, isso estava tudo no manual de caligrafia XYZ. Quer dizer, essas pessoas passaram por alguma escolaridade, né? Então, quando você não tem a ficha sócio-histórica, como a dos avós Ottoni, no caso de cartas pessoais, você tem que fazer com que esses traços morfológicos falem alguma coisa. Outro orientando da professora Taliba, que ela fez uma tese sobre preposições, a professora Nancy Casagrande, não sei se a Rosana conheceu, o Elcio conheceu. A Nancy foi muito engraçado que depois ela partiu, ela deu uma guinada na carreira dela, ela partiu para fazer uma tese sobre literatura portuguesa. Ela editou um autor português, né, um autor satírico português, eu acho que era do 17. Ela falou assim para mim: Marcelo, eu conversei 10 minutos e ela não tinha quase informação nenhuma sobre esse autor, né? Ela tinha apenas o texto. Eu conversei 10 minutos com o paleógrafo de Coimbra, em 10 minutos ele resolveu a minha vida, porque ele pegou o texto, ele começou a falar: olha, esse S aqui, só pessoas cultas do 18 que escreviam dessa forma. Essa outra letra aqui mostra que ele teve uma escolaridade, que ele foi até tal ano, porque isso aparecia em determinada cartilha como forma correta de escrever. Então, veja, pela forma gráfica da letra, ele conseguia construir um padrão sociolinguístico, né, daquele falante, né? Como o Elcios e eu publicamos recentemente um livro, e tem um texto de um orientando chamado Antônio Akel, né? O Antônio está trabalhando com documentação do Brasil holandês do século XVII, né? E é muito interessante porque o Antônio fica um pouco assim preso à parte paleográfica, mas dá para apostar num contato linguístico aí muito bacana, né? A pessoa que estava escrevendo em português reproduz pelo menos uma letra no padrão holandês. É uma letra, assim, típica de padrão holandês, que ele achou no manual de paleografia, né, do 18. Então, essa pessoa tinha muito contato com alfabeto holandês, porque ela escrevia a todo momento usando aquela letra com alfabeto holandês. Então, dá para você, talvez, criar alguma hipótese de contato linguístico a partir daí, refonologização de alguns nomes também, né? Desculpa, né? Depois do dia todo eu começo a gaguejar quando vai sair todo, né? Então, de alguns nomes portugueses, né, de alguns nomes holandeses, né, eles construíram uma nova fonologia em cima. Então, tem marcas no documento, marcas linguísticas, lexicais no documento, e marcas paleográficas, que dão para apostar em algum contato linguístico aí, né? Algum contato linguístico aí. Além de cartas, a gente procurou também diários, né? A gente tentou muito ver se encontrava diários, né? O que era mais difícil ainda, né? Aí vai o contato com famílias, com familiares, com pessoas. Como é que a gente consegue diário de uma pessoa, né? Se a gente encontrasse um diário, quer dizer, além da riqueza, às vezes, intelectual que o diário traz, quer dizer, o cotidiano, o dia a dia, né? Quer dizer, é onde a pessoa escreve de uma forma também um pouco mais solta, né? Então, pegar uma malha sintática, né, de cartas pessoais, de diário, que talvez fosse uma malha sintática mais rica, que nos interessasse. Não que outros documentos também não possam vazar isso, né? Mas às vezes é um pouco mais, talvez um pouco mais difícil, né, que acabe vazando, por ser uma escrita muito monitorada, né, por ser uma escrita muito monitorada. Quer dizer, para ser escrivão no século XVII, no século XVIII, aqui bastava a pessoa saber escrever, né, não era muita coisa, né? A Helena Oliveira, né, consultou um livro de um brasilianista, falta o título agora. Mas o brasilianista falava que era saber as letras, saber fazer as letras, que a pessoa acabava por se tornar um escrivão, né? Então, também esse escrivão poderia trazer alguma coisa ali, né? Mas diários seria uma opção. A gente teve muito pouca sorte com diários. Acabou não encontrando diários, acabou não encontrando
material de diários. Mas cartas particulares, sim, a gente acabou tendo alguma sorte com isso. Eu mesmo, em meu mestrado, editei uma série de cartas particulares, né, que eram dos avós da professora Lígia Correia, aqui da USP, da área de sintaxe, né, que talvez o Elcio, que é um pouquinho mais velhinho, igual eu, tenha conhecido, né, que era uma ótima professora de sintaxe. Ela está bastante idade hoje, né, aposentada. Era uma professora que trabalhava com uma sintaxe estrutural, mas muito, muito douta, muito culta, né? E, inclusive, eu indiquei partes da dissertação dela numa das qualificações que eu estive aí na UEM, né? Ela tinha cartas dos avós, dos tios-avós, né? Todas do século XIX. Então, foi uma parte da minha dissertação, né? Eram cartas pessoais, né? E receitas, por exemplo, né? Eram receitas que eram escritas, receitas para animais, por exemplo, né? Para curar ferimentos de animais. Eu lembro de uma receita de remédios para cavalo, né? Eu transcrevi inteira, né? Transcrevi inteira. Ela tinha tudo isso guardado, né? Então, a maravilha e a dificuldade desses acervos públicos é, às vezes, não encontrar esse material, ou, às vezes, você tem que garimpar, às vezes, processo crime, você encontra coisa no meio, ou, às vezes, transcrever os depoimentos, que podem ser interessantes, né? Um material que seria menos estilizado, no sentido sociolinguístico mesmo falando, né? Que talvez pudesse ser mais útil para a gente, né? Ou que, pelo menos, que pudesse mostrar variações, né? Mas, para fazer tudo isso, né, se a gente, no primeiro momento, parte, né, sai de um material que está em tipografia, tudo bem, é muito fácil transcrever tipografia, não vai ter muito problema, né? Mesmo assim, tinha problema. Mas quando está rasurado, como é que a gente faz? Como é que a gente mexe, né? Para linguista, rasura, né, é fundamental, né? Quer dizer, o professor Valdir Barzotto, aqui na faculdade, estava fazendo um projeto com redação de escolares na faculdade de educação da USP, né? Só que as alunas dele estavam transcrevendo a redação limpa, né? E depois de um tempo, ele começou, se associou à professora Vanessa Monte aqui, começou a fazer um trabalho, ele falou, porque o que mais interessante era ver as correções dos textos que o pessoal fazia. Quer dizer, a redação limpa não me dava pouco retorno linguístico, né? Me dava pouco retorno de gênese do texto, né? Que nós temos uma área que está ligada à filologia também, chamada de crítica genética, né? Que é muito ligada à variação, que é ligada à variação documental, quer dizer, como que o documento é gestado, né? Essa genética no sentido de como o documento é gestado, como ele é produzido. Então, os documentos têm que ser autorais, né? E tem que mostrar etapas de construção, né? Etapas de construção. Assim você consegue acompanhar a gestão de um documento, e mesmo, né, sei lá, em termos linguísticos, né, em termos cognitivos, como que aquele aluno vai mexendo com a história que ele está contando. Bom, se a gente pegar documentos manuscritos, como eu falei, o terceiro ponto que queria chegar era ter uma equipe com treinamento filológico, né, com treinamento filológico. Quer dizer, como que eu vou ler documentação do 19, do 18, né, do 17, do 16, do 15 não vai achar quase nada, né? Quer dizer não vai ter o que interessa para a gente. 16 aqui em São Paulo é muito pouco, pouquíssimo, né? Então, como vai ler do 16, do 17, do 18, 19, né? Como é que eu leio esse tipo de letra? A letra vai descendo, ela vai ficando pior para ser lida? Não, não é sempre assim, né? Você pega a gótica medieval, por exemplo, é uma letra muito fácil de ser lida. O problema é o português que está lá, né? O problema é interpretar o português que está lá. Agora, se você pegar a letra da Carta do Caminha, por exemplo, é o cão chupando manga, né? Quer dizer, quer ver se o cara é paleógrafo, gente grande mesmo, se é filólogo, gente grande, dá um folho da Carta do Caminha e fala, lê para mim aí, né? Lê para mim aí, né? Vê o que está escrito aí, né? Transcreve para mim o que está escrito aí. Porque não diria que é impossível, mas traz muita dificuldade, né? É uma letra muito angulada, né?
é uma letra muito difícil de ser lida, né? Muito difícil de ser lida. Então, não é sempre que, digamos, por ser mais velho, o texto é mais difícil de ser lido. Igualmente, às vezes nós pegávamos textos interessantíssimos em artigos, né, em arquivos, né, que estavam preservados, né, a escrita preservada, a lateral muito carcomida. Né? Por que carcomida? Quando você tem a mancha, né, que é onde a pessoa escreve, isso se chama de mancha. Né? A mancha onde a pessoa escreve era feita numa tinta chamada de ferrogálica, né? Que era uma tinta feita com noz de galha. E essa tinta feita com noz de galha usava, às vezes, vinagre, né? Como diluente. Né? E isso também é um grande problema, porque às vezes você pega documento do 19, por exemplo, você ergue documento assim, ela acidifica tanto o papel que onde está grosso cai aquele miolinho, né? Ela vaza por fora. Mas tem uma beleza que ela se tornava um pouco azedinha, né? Então a traça não comia aquilo. Então, os processos contra a feitiçaria que estão no arquivo da Cúria Metropolitana, aqui de São Paulo, que são outros processos, que esse eu consegui fotografar 13 do século XVIII, né? Então você pega assim, é uma buraqueira danada aqui do lado. Né? Ela comeu tudo, onde o papel era docinho aqui do lado. Mas o miolo onde está transcrito, geralmente fica, porque é azedo. Né? O bicho não come onde a parte é azeda, a parte central. Mas muito esburacado também. Né? Então a gente tinha problema de pegar o documento que tinha padrão de letra difícil, mas que com um pouco de treino, isso é treino, né? É treino, é técnica e jeito. Né? Quer dizer, mesmo quando eu dou isso, transcrição para fazer em aula para os alunos, né? Uma das aulas é na terça-feira e outra na sexta. Então eu sempre brinco com eles, falo assim, não pega a segunda noite, para tentar fazer na segunda noite, para trazer na terça, que você não vai fazer nada. Né? Porque é como transcrever áudio. Né? Às vezes, mesmo fazendo o desenho de todo o alfabeto, com todo aquele cuidado, você tendo um traquejo com a letra, porque quando você não tem traquejo com a letra, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, faça o desenho do alfabeto, desenhe o alfabeto, né? Faça o desenho gráfico do alfabeto para você se acostumar com aquilo, né? Dos alomorfes. Né? Ah, ele faz S assim, ele faz S caudado, ele faz S assim, ele faz um R que parece um TEP, né? Uma hora ele faz um R grande, ele faz R de 2. Então, faça o alfabeto todo. Né? O Antônio, novamente, o Antônio Acker, que o Elcio conheceu, o Antônio comprou uma mesinha digitalizadora, né? E eu brincava com o Antônio, eu não vou dar meu talionário para você, não, de cheque, né? Porque o Antônio virou um falsificador, porque ele conseguia pegar aquelas letrinhas e na mesinha digitalizadora, com uma caneta, ele conseguia fazer uma reprodução perfeita, né? Tanto que ele fez para o professor Silvio, aqui da USP, uma descrição de quase 1.500 letras. Né? Então, veja, eu sempre falo, faz um livro, publica com isso. Então, você tem descrições de alfabetos, né, de letras, do 19, do 18, 17, pode ser um recurso para você entender melhor aquele texto. Né? Porque a pessoa não está escrevendo utilizando uma caneta que o nosso querido presidente gosta, né, que é uma Bic com esferográfica na ponta. O cara está usando uma pena metálica, né, uma pena de ave, de ganso. Então, às vezes, o traçado da mão é diferente, a condução da mão é diferente. Então, tudo isso você tem que se acostumar quando você vai transcrever o documento. Né? Ah, mas por que ele fez assim? Muitas vezes a gente ia transcrever tio e colocava que era agudo. Né? Aí um dos professores do FRJ um dia falou assim, Marcelo, você está interpretando isso muito a ferro e fogo. Né? Se imagina o que é fazer um tio com uma pena. Né? Você fazer essa minhoquinha com a pena. É muito mais fácil para o cara chegar lá e simplesmente bater. Simplesmente fazer isso. Simplesmente dar uma puxada. Não é porque ele tem formato de um agudo, né, que ele é um agudo. Ele pode ser só um traçado diferente para uma nasal. Né? Bem, eu tenho que ter uma preparação, né? Eu tenho que ter uma preparação em filologia para as pessoas que estão escrevendo isso. Né? Eu tenho que ter alguma preparação em paleografia. Né?
eu tenho que ter algum tempo para curtir isso daí. Como curtir isso aí? Como eu falei, igual transcrever áudio. Às vezes você ouve 500 vezes aquilo, de repente te dá um estalo na cabeça. Poxa, é isso que o cara está falando aqui. Né? Às vezes te dá, por exemplo, eu me lembro nesse material que transcrevi da professora Lígia, tinha a expressão torar caminho. E eu, na época, não sabia o que era torar, né, no sentido de cortar, de serrar. Né? Aí eu fui procurar no Aurélio e não achei. Né? Eu lembro que eu fui procurar em dicionários mais antigos. Então, requer de você ir atrás de dicionários antigos. Né? Você ir atrás do Caldas Aulete, você ir atrás do Moraes, você ir atrás do Domingos Vieira, que é um baita de um dicionário, você ir atrás do Blutot. Né? Hoje, eu acabo sendo um viciado em dicionários, eu tenho todos esses, menos o Blutot, né? Que realmente comprar um Blutot é coisa... quando eu for titular, talvez eu me dê a graça de comprar um Blutot, se eu chegasse a titular. Né? Se até lá eu tiver inteiro e se a universidade tiver com salário bom para titular. Né? Mas você encontra isso tudo na internet hoje. Você encontra facilmente, por exemplo, no site da Brasiliana da USP, você encontra o Moraes e o Blutot. O Domingos Vieira você consegue fazer download do site da Unesp. Fizeram PDF dos 5 volumes. PDFaram os 5 volumes de um dicionário de 1800 e pouquinho, 73. Está lá. Né? Por quê? Eu tenho que saber o que eu estou lendo. Né? Fazer uma edição paleográfica é fácil, mas eu tenho que saber o que eu estou lendo lá, porque às vezes aquilo não faz sentido, né? A própria semântica com o olhar de hoje. Né? Por exemplo, o que era bombeiro? Eu me lembro de algumas palavras. Bombeiro, numa documentação do 17. Bombeiro era um cara que fazia bombas para poço. Né? Quer dizer, não é um bombeiro que apaga fogo, não é um bombeiro hidráulico no sentido do Rio de Janeiro. Né? Até coisas mais recentes, por exemplo. Né? Eu me lembro discutindo uma vez com o Mário Viaro, um dos artiguinhos dele, Divulgação Científica de Etimologia, o verbo transar, né? Que hoje tem conotação, eu acho que majoritariamente sexual, não consigo enxergar outra conotação. E o Mário acha frases no jornal, né, do jogador, quem acompanha futebol, o professor Elcios, do Rivelino, que acho que da década de 70 e 80, falando assim: Rivelino transou todas essas jogadas com o técnico antes de entrar a campo. Ou seja, o Rivelino, ele estudou, ele craneou, ele pensou, né? Ele discutiu todas essas jogadas com o técnico antes de entrar a campo. Quer dizer, 40, 50 anos atrás, transar tinha uma conotação que não aparece hoje. Né? Pode aparecer assim, por exemplo, em, sei lá, uma gíria um pouquinho mais velhinha, às vezes vocês já ouviram, né? Ou ainda usada. Você usar e falar, nossa, mas que bolsa transada, né? Que bolsa bem feita, que bolsa bem arquitetada, bem montada, alguma coisa assim. Mas não fica no verbo em si. Né? Então, os dicionários são fundamentais para quem quer fazer uma boa edição. Né? Por que são fundamentais para quem quer fazer uma boa edição? Porque você tem que saber o que você está lendo, você tem que ter consciência do que você está lendo. Além da parte paleográfica, né, da parte de trabalho com as letras, você tem que saber o que você está lendo. Né? E também você tem que saber a sintaxe, a morfossintaxe daquilo que você está lendo, para você não corrigir aquilo, para você não mexer naquilo. Né? Eu me lembro que o professor Ivan Teixeira, por exemplo, me fez uma pergunta sobre sonetos do Bilac uma vez, que o Bilac usava o crítico lhe, né, na época que escreveu, onde deveria ser plural. Né? Eu falei, bom, Ivan, aí depende do que você vai fazer, se você vai modernizar ou não. Porque lhe, final do 19 início do 20, era usado tanto para singular como para plural. Né? Era uma forma dupla. Então, você vai ser fiel ao texto dele, você vai querer modernizar, então você vai precisar mexer nisso. Né? Agora, para nós, tinha que deixar lá no singular, do jeito que está lá. Quanto mais conservadora a edição for nesse sentido, né, ela vai ser mais importante para a manutenção dos dados. Conservadora em que sentido? Né? Conservadora em que sentido? Conservadora no sentido de manter o texto original.
de não alterar o texto original, de ser, assim, até um pouco, positivamente falando, um pouco na esperança de recuperar aquele texto original sem alterá-lo, porque isso que vai ser de interesse para a gente, né? Aí a gente entra em tipologia de edições, quer dizer, qual é uma edição que pode ser uma edição interessante para a gente, né? Como linguista, para olhar para o texto? É uma edição semidiplomática. O que é uma diplomática? Uma diplomática é quando você reproduz tudo que está naquele manuscrito, tudo que está lá naquele manuscrito, exatamente só que em caractere de máquina, né? Como assim em caractere de máquina? Ah, eu vou escrever, lá está DS como abreviatura de Deus, eu escrevo DS no manuscrito, né? Lá está VLA como abreviatura de vila, eu escrevo VLA. Isso é uma diplomática. Agora, uma semidiplomática, né? Isso pode ser papos aí para uma próxima conversa. Uma semidiplomática, você já tem um pouquinho de intervenção. Ela é uma edição conservadora, ela é uma edição que faz uma manutenção, né, do original. Só que você tem abreviatura abertura de abreviaturas, por exemplo. Então, DS, a pessoa já vai escrever como Deus. Só que vai colocar o E e o U em itálico. Por que itálico? Isso é meio uma normativa das semidiplomáticas, né? Quando você vê itálico, você sabe que é a intervenção do editor. Então, eu não vou poder apostar todas as minhas fichas numa intervenção do editor, se eu estiver fazendo do levantamento de alçamento de vogais, por exemplo, uma coisa do tipo, né? Se eu estiver fazendo reconstituição, por exemplo, de alguma linha que eu sei que foi carcomida aí, mas eu sei que era isso, porque é uma reprodução, né, de um padrão discursivo, né? Eu posso fazer, para ter mais sentido no documento? Eu posso, mas eu vou colocar entre colchetes. Isso vai mostrar que é uma intervenção minha. Então, tem uma série de artifícios que mostram a intervenção para deixar o texto mais legível, sem as abreviaturas, né? Para deixar o texto mais legível, sem as abreviaturas, mas que ainda tornam conservador, tornam um texto conservador. Eu acho que esse é o modelo ideal para a gente, uma semidiplomática, uma paleográfica, é o modelo ideal para que a gente trabalhe com documentação, para que a gente produza documentação. Porque a partir disso, a gente vai ter uma documentação segura, guardada, né, que pode servir para vários estudos, né? Pode servir para o pessoal lá da sócio, pode servir para o pessoal da sócio-história, pessoal que está procurando ver argumentação, pessoal que está procurando ver morfologia, coisas do tipo, né? Naturalmente, essa documentação manuscrita é mais interessante para a gente, né? Mais difícil de ser encontrada a documentação manuscrita em arquivos públicos, né? Geralmente você parte para arquivos particulares, né? Para arquivos particulares. Então, essa é um caminho, mais ou menos, que a gente fez no projeto de história, né? A gente saiu de uma documentação tipográfica, partindo de anúncios sobre escravos, de vendas de anúncios de escravos fugidos. A gente partiu para as cartas de leitores e redatores de jornais na época, né? Depois, quando tinha uma equipe com uma formação filológica razoavelmente mínima, a gente começou a procurar materiais manuscritos, né? Desses materiais manuscritos, dando vazão para cartas e diários, encontramos cartas, né? Material de cartas, isso foi bastante editado, né? Peças de teatro, a gente chegou a procurar peças de teatro, né? Eu acabei encontrando algumas peças de teatro, por exemplo, o Sangue Limpo, do Paulo Herói. Eu achei a primeira edição aqui, não achei manuscrito, mas a gente fez uma edição, tinha diferenças bem significativas, né? Na época, eu tinha voltado de uma estada na Dinamarca, tive condições de falar com o professor Paul Tessier, que era vivo na época ainda, e era o francês que trabalhava com história da língua portuguesa, né? E o professor Paul Tessier chamava sempre a atenção para entremeses, por exemplo. No século XVI,
e principalmente no século XVII, entremeses portugueses, que isso era muito interessante, que eram peças escritas por portugueses, e muitas delas falando sobre brasileiros, né? Sobre... Então, eu lembro que ele citou duas, por exemplo, que ele chegou a pegar na mão o periquito verde, né? Esse periquito verde, notadamente, é uma ironia contra brasileiros, e o mineiro, né? Falando sobre... E algumas dessas peças imitavam as falas de brasileiros, tentavam reproduzir a fala de brasileiro, né? Mas isso acho que a gente encontraria só na Torre do Tombo, em Portugal, né? Mas é um exemplo de teatro que pode ser interessante recuperar peças de teatro, ou seja, fazer como versa um pouquinho essa sociologia, essa sociolinguística francesa, né? Através das peças de teatro, né? Tentar pegar, recuperar falas de personagens, né? O professor Dino Prete, da USP, e principalmente o professor Ednilson Urbano, né? Tinham muitos materiais com isso aplicado à literatura, né? Quer dizer, como que através da literatura talvez a gente pudesse pegar falas de personagens, né? E é muito interessante porque a Deborah Schifflin tem um artigo bastante curioso sobre isso, né? E que ela diz que a literatura, ela não concorda que seja uma estilização, né? Ela fala que a literatura nos ajuda a partir do momento que ela exagera em alguns traços, né? E isso pode chamar a atenção para que seja um fato linguístico mesmo representativo da época, né? Então, poderia também ser material literário, mas algum material literário que tivesse, que vazasse, né, falas, né? E isso aconteceria principalmente em comédias, né? Comédia porque é considerado gênero baixo, né? Gênero que reproduz o povo, que reproduz a fala, né? E não tragédias, né? Que é considerado um gênero clássico, um gênero alto, um gênero nobre, né? Isso teria mais nas comédias. Assim, né, o terceiro momento, como eu falei, a gente partiu mesmo por essa formação filológica e saíram alguns trabalhos nesse sentido de ter trabalhos um pouco mais afinados com textos transcritos, mais cartas, né? Eu cheguei a transcrever alguns romances também, como eu falei, essa peça de teatro do Paulo Heiró, mas já era manuscrito. A gente chegou a ter alguns trabalhinhos assim que foram feitos na época, né? Depois eu acabei saindo da segunda versão do projeto, né? Aí eu não acompanhei mais o que foi feito no PHPP aqui em São Paulo, né? Mas aí minhas alunas trabalharam com esses processos que eu falei, esses processos contra a feitiçaria do século XVIII do Arquivo da Cúria. Tem os processos desponsais que estão lá esperando a gente ainda, né? Quer dizer, eu acho que material, se olhar com cuidado, não falta. Tem muito material e tenho certeza aí que, em relação ao professor Elcio também, apesar da cidade ser relativamente nova, né, e aos outros colegas também, é a questão de ter paciência, né? Procura em arquivo é uma procura de muita paciência, né? Eu brinco com o pessoal que, às vezes, é igual uma passagem por sebo, né? Você vai em sebo procurar um livro, né? Você não deve procurar um livro fixo, porque você vai encontrar, geralmente, uma coisa que você não está esperando, e não aquele livro que você precisa, né? Então, em arquivo é aquela coisa de você entrar, de você conhecer a pessoa responsável pelo arquivo, de você ler com cuidado as fichas, porque mesmo o arquivo da Cúria aqui em São Paulo é muito mal transcrito, né? Ele é centrado numa pessoa só, que é um historiador formado na USP, e não existe nada no computador, é tudo fichinhas da cabeça dele. Então eu fico pensando, o dia que o Jair se aposentar ou sair do arquivo da Cúria, quer dizer, sai todo o acervo na cabeça dele, né? E mesmo o acervo do Estado, às vezes eles têm uma notificação muito grosseira da coisa, né? Tem lá os documentos do Sanatório Pinel, né? Aí o Antônio foi bater no mestrado dele, cada um dos prontuários do Sanatório Pinel achou 45 cartas de paciente dentro de um sanatório que era famoso aqui na cidade de São Paulo, no início do século XX, que deu um mestrado fabuloso, né, sobre cartas de pessoas que estavam no sanatório. Então, é um pouquinho da sorte também, um pouquinho de paciência de seguir atrás dessa documentação, de fazer uma boa edição conservadora, uma boa edição semi-diplomática.
Bene, eu estou falando quase 55 minutos, né? Falei que ia falar pouco, mas engatei uma primeira aqui que fui. Muito obrigado, inteiramente ouvidos para perguntas, questões, reclamações e tudo que eu puder ajudar. Muito obrigado, Elcios. Opa, foi bom. Eu agradeço muito a sua fala até agora, Marcelo. Acho que, com certeza, bom, primeiro deliciosa, né? Contando detalhes, segredos aí, né? De todo esse processo que você viveu e vivenciou, né? E então, assim, tenho certeza que está ajudando cada um aqui, né? Fui pensando aqui todas as coisas que a gente está vendo, vivendo, né? Procurando coisas, né? Eu estou, de fato, numa cidade que só tem 75 anos, mas a gente tem Goiás aí, Ouro Preto, né? Uma história longa, Ouro né? Preto Bem vai ser longa, aqui, né? né? E então, quer dizer, com certeza, em cada um tem uma realidade, né? Mas mesmo nessa realidade é possível achar coisas, né? Eu não sei, acho que a Dayara está aí no dentro do público aí, a Dayara é uma orientanda minha. Eu vou contar um segredo aqui, que eu sou dona Fifi, não consigo, olha lá, ela está aí. Não consigo não contar, né? Tudo indica que o mestrado da Dayara vai ser feito com uma coisa bem inusitada, assim. A primeira vez, eu tenho me enterrado toda sexta-feira na gerência de patrimônio histórico aqui de Maringá, e é isso que você falou, na verdade você está lá fazendo coisas e você vai trombando com outras coisas, né? Exato. E aí ela achou, eu achei, né, em primeiro lugar, depois falei, Dayara, dá uma olhada nesse negócio aqui, né? Eles conseguiram um acervo é um cadastro eleitoral, né? O historiador me mostrou lá o cadastro eleitoral, eu vi aquele monte de dados, achei que ia ser interessante para alguém que quisesse fazer um estudo de migração e tudo mais, mas não era para mim, né? Pensei, um historiador, um geógrafo, sei lá, né? Talvez se interessaria. Bom, mas no meio, vocês sabem, a eleição era um processo só para letrados, né? Durante muito tempo no Brasil, né? É muito recente que os analfabetos tenham o direito de votar. Então, tinha uma fichinha que o cara tinha que preencher de próprio punho. Na verdade, não é um texto, ele preenchia buracos. Tinha previamente um texto, né? Já impresso e ele ia preenchendo. Mas, como o grau de letramento não era, não era, não era, digamos, alto para boa parte do público que votava, né? Você tem coisas deliciosas ali. Quando o cara vai escrever a cidade de origem, ele já tem um negócio ali diferente, entendeu? Quando ele vai escrever qual o documento que ele está usando, se é título de eleitor, está escrito título leitor, sabe? Das mais, título, entendeu? Você vê, dá para fazer estudos fonéticos, dá para fazer. E, ao mesmo tempo, eu não preciso nem, assim, que alguém me diga, porque é rico de dado, fala um monte de dado, né? A questão da raça, eu vi aí a Osana perguntando, não tem, eu acho, não tem esse campo especificamente lá, mas tem a fotografia do cara. Quer dizer, era um documento. Olha que lindo o negócio. Só que assim, caquinhos, né? Na maioria das fichas, a Daera está me corrigindo aí, né? Tem só 130 mil fichas. 130? 130 mil fichas. Claro, a Daera não vai nem mexer com 130 mil. Lá a gente sabe a profissão do cara. A gente sabe se o cara... E está separado, porque tinha uma classificação. Você sabe se o cara era agricultor, se ele era lavrador. Agricultor era o cara que tinha terra, lavrador era o cara que trabalhava na terra. E tem lá alguma coisa que diz a respeito da idade do cara, você sabe a origem do cara, porque para a gente aqui em Maringá é muito importante isso, né? Quer dizer, nesse período que a gente está falando, década de 50, ninguém era maringaense, todo mundo era de fora. Né? Vai dar para fazer
o estudo sociolinguístico bem bonito com isso, a gente acha, né? A Dayara está lá. Agora, né, já achei, a Dayara mergulha lá e está virando ratinha da gerência de patrimônio histórico também, né? Então, você vai, umas coisas que você vai encontrando, assim, né? Do nada, assim. Então, Exato. né? É a delícia de estar Você dentro vai, do acervo, né? você vai trombando com os materiais, né? Sim, sim. Por isso que é assim, né? Esse negócio de acervo digitalizado é ótimo para muitas coisas, mas é péssimo para outras, né? Porque tira o inusitado de você encontrar, né? Mas eu estou falando demais. Quero passar aí a palavra para algumas pessoas. A Osana tá levantando a mão aí. Depois eu volto a falar mais. Pode falar, Osana, fica à vontade. Olá, boa noite. Que bom te ver, Marcelo. Faz tempo que não te Igualmente, encontro, depois de pandemias, ou durante, né? Não é? Que bom te ouvir. Sempre muito bom Prazer. te ouvir. Sempre traz ilumina muito aí nossos caminhos de pesquisa. Eu vou acompanhando seu trabalho assim um pouquinho de longe, mas estou acompanhando. Eu tenho trabalhado lá, a gente está tentando reunir um corpus para pensar o que aconteceu em Guarulhos, Arujá, Mogi. Então está no começo ainda, mas a gente acabou encontrando lá, né, um material que, na verdade, a gente nem soube lidar muito bem ainda com esse material, porque o que acontece, né? A letra do texto é de uma pessoa, mas a assinatura, por exemplo, é do Cerqueira César. E aí vai mudando, eu não sei se eram secretários dele, em algum momento isso acontece, ele estava doente, mas assim, eu não sei se isso serve da perspectiva da sociolinguística, como é que a gente lida com esse tipo de texto, não é? Porque tem um monte aqui, né? Eu estava até abri agora até alguns para ver, são muitas letras, acho que a gente encontrou pelo menos 3, e também muda um pouco esse jeito da escrita, né? Parece que tem algumas, dependendo de quem estava escrevendo lá, parece que tem um tipo de ênfase, uma vírgula que é enfática, que depois não vai aparecer nos outros. Então tem essa mudança, e a gente ficou meio em dúvida se era possível pensar, como não tinha muita variação naquilo que a gente estava estudando, que eram os críticos, seguiu, né? A gente fez a análise e seguiu assim, mas na verdade, para pensar na edição dessas cartas, eu não sei. Eu queria que você comentasse um pouco. Então, Zana, eu acho que aí dá para dividir o seguinte: o pessoal fala em autoria material e autoria intelectual, né, que eu acho que caberia para essa documentação, né? Então, acontece muito, eu acho que acaba até acontecendo hoje, né? O professor Ataliba sempre, quando esteve na pró-reitoria na Unicamp, ele sempre falava de uma secretária do reitor que era muito capaz, né? Então, toda a documentação, ela fazia, né, e já deixava a documentação feita para que o próprio reitor assinasse, né? Então, naturalmente, se você percebe que é o mesmo punho que está assinando, se você percebe que é a mesma letra que é do texto e a mesma letra da assinatura, é autoria material e autoria intelectual, né? Quer dizer, ele é o gestor daquela carta, ele intelectualmente é o gestor daquela carta, e ele também é autoria material, saiu do punho dele. Quer dizer, é o mesmo padrão de letra, né? Teria que comparar outros documentos para ver o padrão de letra, se é o mesmo da carta. Agora, se nitidamente você vê que é um padrão de letra diferente, que ele assina, eu diria que ele tem uma autoria aí, né? A gente que é de funcionalismo gosta de contínuos, né? Talvez um pouco menor aí, né? Quer dizer, ele tem uma autoria material, né? Porque não tem autoria intelectual, porque não foi ele que produziu esse documento. Mas já que o documento está assinado por ele, ele está dando aval no que está acontecendo aí, né? Talvez eu fizesse um tipo de uma subclassificação entre autorias materiais e intelectuais e apenas uma autoria material, né? Quer dizer, olha, foi produzido por uma outra pessoa, a gente não tem certeza de quem produziu, podia ser um secretário, alguma coisa, mas ele assina, né? A partir do momento que ele assina, ele está de acordo com o que está posto aí, né? Mas talvez eu não colocasse tanta... Eu não justificasse no
no papel que seria do Cerqueira César, você falou, né? Quer dizer, são alterações Isso, dele, né? São alterações de um documento produzido que ele assinou, né? Mas eu não posso jogar numa ficha sociolinguística dele, né? Isso é bastante comum, né? Você achar em documentação antiga, quer dizer, às vezes tem... Né, Guarulhos, acho que era chamada de Aldeia da Conceição, né? Então, nos aldeamentos paulistas, tem uma carta, se tiver depois a possibilidade, o projeto aqui, que é um dos manuscritos que eu uso em sala, né? Então, é questão de ver punho, né? De ver se é a mesma grafia, né? Se é a mesma grafia. Se for a mesma grafia textual do texto e assinatura, comparado com outros documentos, coevos, se tiver mais documentos que eu posso comparar, eu diria que é autoria intelectual e autoria material, senão eu diria que só autoria material, ou seja, alguém escreveu e ele assinou. Ele está de acordo com o escrito, mas você não vai poder dizer que o que está aí é documentação, é escrita produzida por ele, né? Não vai dar para botar uma ficha sociolinguística e atribuir os erros que estão aí, ou as colocações que estão aí, ao Cerqueira César, né? Entendi. Parece que, inclusive, porque a gente também percebe isso, né? Que às vezes eles ficavam envelheciam, ficavam doentes. Então, às vezes tem lá uma escrita já, uma assinatura até com alguma deficiência, até parece que tiveram algum problema desse tipo, que vai mudando também, que leva a gente a pensar também um pouco, né, no que essa caligrafia representa, né, naquele momento. Tentando aí, buscar o que aconteceu com essa pessoa nesse momento para que essa letra mudasse, né? Mas é isso, a gente tem tentado lidar com esse material, mas não é realmente lidar com esse tipo de material é muito difícil, né? É sempre muito difícil, muito trabalhoso. Quer dizer, os paleógrafos italianos, o Petrucci, por exemplo, é muito bacana porque tem uma paleografia que dialoga muito com o documento histórico, né? Então, é aquela coisa de não só ficar catando buraco, vendo curvas, tal, mas fazer aquela documentação falar historiograficamente, né? Mas demanda um estudo paleográfico bastante forte. Se o Elcio permitir, eu posso projetar um pouquinho o manuscrito 2 aqui, só para dar uma olhadinha. Lógico, claro. Né? Mais do que permitido, por favor. Manuscrito 2. Manuscrito 2. Então, está aqui. Uma janela. Manuscrito 2. Uma janela. Vocês observam o manuscrito 2? Sim. Isso, sim. Sim. Então, aqui é um documento de Guarulhos, Aldeia da Conceição, né? É um documento de 1722, né? 1722. Então, é um dos documentos que eu uso em sala de aula, né? Quer dizer, é um documento que eu acho que está bem legível, mas eu vou pelo menos ler uma parte. Aldeia da Conceição. Né? Excelentíssimo senhor, meu senhor, remeto a Vossa Excelência a lista dos índios que me mandou fizesse um escaldado, vírgula. O que não fiz com mais brevidade, porque andei ele separa, curando notícias por fora, vírgula, pois os índios da aldeia não sabem de todos. Ponto e vírgula. Vão, né, as idades de cada um. Vírgula. E tudo junto, vocábulo fonético fonológico, e o tempo que faltam da aldeia. Pouco mais, vírgula, ou menos. Pois não pude saber isto com certeza.
Só vou ler mais 2 linhas. Também digo na lista que aqui é um H, mulato, o T dele é bem vagabundinho, ele faz um cortinho aqui embaixo, ó, por nome Simplício, que levou o PE, o padre Antônio Lopes, está em Santos, vírgula. Porém, agora me disseram um S longo, um curtinho aqui, até aceitaria um S só, que fora para a ilha de São Sebastião. Enfim, vou tirar essa projeção aqui. Posso tirar? Se vocês quiserem ver o restante. Oi? Eu posso voltar aqui, que eu vejo a carinha de vocês, deixa a projeção lá por enquanto. Então, esse é um documento, eu acho que tem uma dificuldade aí já média para leitura, né? Quando eu peguei esse documento da primeira vez, eu tive bastante dificuldade para ler, né? A gente não pega e lê assim de uma pancada só, né? Mas é um dos documentos que eu utilizo. Eu utilizo um documento um pouquinho mais levinho, né? Que é o 1, que é esse manuscrito 1. Eu vou sempre utilizando um documento em cada século no curso de graduação, né? Então, tem o manuscrito 1, ele está um pouquinho mais legível, a letra está melhor, um pouquinho mais legível, letra melhor, manuscrito 1, né? Posso também mostrar a vocês. Então, vai lá, né? Ocultar. E o excelentíssimo senhor, vocês veem? Sim. Sim? O capitão Mateus da Silva Bueno, de quem confio. Ó, professor, já tem uma regência curiosa aqui. De quem confio. Ele confia de alguém, né? Me informou, particularmente, que Salvador Pereira de Pontes aqui para tonificar, ele usa o H antes, é homem bom. E que, ó, ele abrevia o que, ele corta aqui em cima. No distrito da aldeia, não há outro que tenha iguais qualidades para diretor. E como igual informação, e como, tudo junto aqui, ó, e como igual informação dá o vigário, né, parece justo que Vossa Excelência o haja de promover a diretor. Aí depois ele vai falando, quanto o capitão Mor, não obstante ser frouxo e inepto para governar, como diz o vigário, contudo, olha que contudo bonitinho aqui, ó. Está bem no começo da gramaticalização, ó. Contudo, melhor do que ele não há na aldeia. E por, ó, o portanto separado, ó, e por, digo, espaço tanto, deve ser conservado. Além de que, pela experiência que tenho do dito capitão Mor, o qual muitas vezes me tem vindo representar coisas tocantes à aldeia, afirma Vossa Excelência que em outras aldeias os há piores do que este. Porque é muito dificultoso, olha o sufixo oso, achar um índio sem defeitos, com 2 Fs, capitais. É o que posso afirmar a Vossa Excelência, né, que mandará o que for servida. Olha a concordância de Vossa Excelência, ainda sem iconicidade aqui. Vossa Excelência servida. São Paulo, 18 de abril de 1801. Né? Esse é um documento com letra mais fácil. Né? Um documento com letrinha mais fácil. Né? São 2 documentos que podem aparecer, com certeza, né? Do 18, por exemplo, para quem está trabalhando com 18, o pessoal aí de Ouro Preto vai ter uma documentação mais rica ainda para baixo para trabalhar. Né? Tipos de letras. Pode assustar um pouquinho no início? Pode, mas é questão de traquejo, é questão de tempo, é questão de técnica, né? É questão de dicionário de abreviaturas. Ah, como é que você sabe essas abreviaturas? Eu fui procurar lá no dicionário da Flexor, tem um dicionário só sobre abreviaturas e manuscritos coloniais brasileiros. Né? Então, a gente acaba correndo atrás muito disso, né? De dicionários antigos, né? Tem todo esse correr atrás da documentação. Né?
Legal. Gente, pode ficar à vontade para fazer perguntas, tá bom? Enquanto ninguém faz, eu vou emendar mais uma aqui, um comentário, que é sobre a questão dos documentos pessoais, né, de cartas pessoais, que é tão difícil. E eu não sei, assim, se o quanto você conhece disso, porque ficou bem mais engessado, né, com esse negócio dos comitês de ética, né, Sim, trabalhar com documentos pessoais, né, sim. quando eles não estão públicos. Quando eles estão públicos, né, estão publicados de uma forma geral, que qualquer pessoa tem acesso, ótimo, né, mas quando é alguma coisa particular, os comitês de ética, às vezes, têm né, enfim, tem aí uma visão meio conservadora, e isso limita, né, limita demais, né, então, às vezes, você tem um documento lá, foi cedido pela família, você tem que fazer um processo, enfim, né, Exato. então, eu não sei o quanto que isso atrapalha, ou te atrapalhou, na época, talvez a discussão não estava tão avançada, mas hoje em dia, certamente, quando você vai orientar alguém que tem um documento assim, você tem esse problema, né. Não, não. Quer dizer, o que eu, na época, como você falou, esse assunto não era tão levantado, né, pelo menos no início aí do projeto, né, e as dissertações e teses que eu estou orientando agora, todas pegaram documentações que, de certa forma, são públicos, né, quer dizer, o Fábio Gimenez, que está com uma documentação da Revolução de 24, então ele pegou todo no arquivo público da FGV aqui, e ele achou cartas criptografadas no meio desse lote de cartas, né? Então é muito curioso, porque acho que é o primeiro trabalho sobre criptografia, sobre cartas cifradas dentro da filologia da crítica textual, né? E ele conseguiu decifrar boa parte delas, achou chave para cifras, outras conseguiu decifrar, outras estavam escrito a lápis a transcrição em cima, não sei quem fez, são coisas que ele vai ter que responder, né? Mas achou um bom lote de cartas, né, que eram para algumas pessoais, algumas que eram para superiores, né, mas que estavam publicadas no site da FGV. Então ele conseguiu baixar de lá. Então, assim, eu não tive nenhuma experiência para te relatar de pegar um lote de cartas que seria maravilhoso, né? Esse professor da Federal de Pernambuco, agora o Kleber, que estava aqui, disse que ganhou um baú de uma família lá em Pernambuco com quase 200 cartas dentro. Eu falei, rapaz, você ganhou uma mina. Né? Você ganhou uma mina. Disse que eram cartas de avós, cartas dos pais que guardavam. Eu falei, nossa, que maravilha. Que maravilha. Né? Então, ganha um acervo. Se conseguir coisa desse tipo, realmente tem que ver isso com cuidado. Né? Lá na USP também a gente tem o Comitê de Ética que está sendo bastante cuidadoso com isso. Eu não me lembro a tese do Alfredo também. Eu me lembro, não sei se foi você, o professor Juliano, que chamou atenção e acho que ele respondeu que era uma documentação que estava tudo publicada, que só ele transcreveu, que ele não precisou passar pelo Comitê de Ética. É um problema, né? É um problema porque acaba limitando, né? Você tem trabalhos aí da década de 80, enfim, de análise da conversação, né? Aí tem trabalho, foi gravado sem que a pessoa soubesse, né? Para pegar o mais natural possível. Você avisava depois, né? O Nur Então, tinha muito disso, né? Fazer gravação secreta, né? Não, eu me lembro das primeiras aulas com o professor Luiz Antônio Silva, aí da USP, da análise da conversação, né? E ele ensinou pra gente, ó, compra um gravadorzinho, mete na mochila, só que depois você avisa e pega a autorização. Era o contrário, né? Agora você tem que fazer todo o processo, né? E isso acaba limitando, né? Com certeza, né? Você tira a espontaneidade do dado, né? Enfim. E mesmo com acervos históricos, esse é um problema também, muitas vezes. Temos perguntas, gente? Posso fazer só mais uma? Vamos lá. Fica à vontade. Marcelo, no começo você falou que tem algumas letras, né, que chamam a nossa atenção, evidenciando que ali tem uma expressividade e que isso também pode ser analisado. Nessas cartas que a gente recolheu, algumas aparecem lá em letras maiores, saúde e fraternidade.
E também isso, a gente não lidou muito bem com isso até agora, né? Porque por que você, na hora de escrever saúde e fraternidade, escreveu tão grande, né? Desse jeito. E assim, a gente até comentou na época que será que é um contexto assim de muita doença, como é agora, que a gente escreve, olha, espero que você esteja com saúde, né? Será que era nesse lugar? Né? Mas eu não sei, como é que você analisa isso quando aparece dessa forma? Olha, eu me lembro de ter visto coisas assim, na área de estilística mesmo, antiga, falando a importância das maiúsculas. Né? Até posso dar uma levantada para isso. No sentido apenas de dar destaque, de apenas de dar... de mostrar a importância daquilo, do desejo daquilo, né? Quer dizer, saúde e o que você falou mesmo? Saúde e... Está sem som. E fraternidade. Deixa eu até abrir aqui E de novo. fraternidade. Eu acho que dá para, sei lá, dá para a gente pesquisar um pouquinho mais nisso, né? Mas no sentido de dar importância, de dar destaque, de dar visibilidade, né? Quer dizer, o uso de maiúsculas, né? Quer dizer, como vocês bem sabem, quer dizer, a ortografia portuguesa ela foi arrumada assim em 1910 com a ortografia nacional, praticamente. Né? Quer dizer, antes disso, né? Era uma bagunça, né? Bagunça no sentido. Tinha uma lógica ortográfica, sim, mas tinha uma lógica ortográfica, se você estudasse no Rio de Janeiro, com uma gramática lá do Said Ali, tinha a lógica ortográfica dele, se viesse para São Paulo com o Eduardo Carlos Pereira, tinha a lógica ortográfica do Eduardo Carlos Pereira, né? Então, a ortografia nacional do Gonçalves Viana, né, é onde que a coisa, esse português deu uma chancelada na ortografia. Né? Então, essa ortografia para questões estilísticas de expressividade, principalmente o uso de maiúsculas e caixa alta, né? Porque o que era, na verdade, o caixa alta e caixa baixa? Né? O pessoal diz que na tipografia, por que caixa alta é maiúscula? Os tipos maiúsculos ficavam numa caixa de madeira na parte de cima. Então, era uma caixa alta onde ficavam os tipos maiúsculas. E caixa baixa, onde ficava um alfabeto minúsculo. Né? As letras ficavam embaixo. Por isso que você usa caixa alta e caixa baixa hoje para maiúscula, caixa alta e minúscula para caixa baixa. Eu colocaria, no primeiro momento, a questão de destaque mesmo. Eu transcreveria como maiúscula, uma questão de expressividade, né? Mas aí eu acho que... Eu me lembro de ter visto isso em alguns ensaios de estilística, né? Uma coisa antiga, falando da questão da expressividade. Mas, por exemplo, eu li pouca coisa de multimodalidade, né? Mas eu me lembro que um dos trabalhos que eu resenhei para a falecida língua portuguesa da editora Segmento, a moça fazia um negócio magnífico, que era análise de textos multimodais e receitas de bolo. Né? Então, ela pegava o modo de preparo de 6 caixinhas de bolo, e no começo eu achei aquilo muito simples, depois, quando eu li o trabalho, eu fiquei maravilhado. Por quê? Ela cruzava o texto verbal que estava escrito aí com o texto visual. Então, era uma coisa muito legal que ela foi fazer depois em empiria. Ela pegou alunos do Cefet de Minas Gerais e deu uma caixa de bolo diferente para cada um, para ver se os alunos que não sabiam cozinhar conseguiam fazer um bolo com aquela massa. Por quê? Uma das coisas que ela explicava, ela falava assim, coloca uma colher de sopa de manteiga, mas aparecia lá a foto de um colherão desses que você tira arroz da panela. Né? Então, como ter certeza do pictórico, do semiótico, né, cruzado com o texto escrito, né? Como ver a multimodalidade funcionando aí? Quer dizer, então ela fez assim um teste de prova, né, para ver o que funcionava e o que não funcionava. Né? Eu achei maravilhoso aquilo. Quando eu li, falei assim: olha, eu vou te confessar uma coisa aqui. Quando eu vi o seu mestrado, que ela mandou o mestrado para a gente fazer uma resenha na revista, e todo mês ela me escrevia: professor, o senhor já teve tempo de dar uma olhadinha? Tá? Eu olhava aquilo e falei: meu Deus, né, vou ler isso, né? Mas quando eu li, eu engoli todo o meu preconceito, né? Falei: que coisa maravilhosa que essa moça fez, né? Uma coisa tão simples, achou um trabalho para ver multimodalidade, né? Em receitas de bolo. Por que eu estou te falando isso? Eu acho que dava para fazer multimodalidade, por exemplo, nessa carta que eu encontrei no
no processo de sponsais, quer dizer, o cara faz um M que parece aquele M do McDonald's, aquele inicial, todo decorado, meu amor. Como é que você vai, né, transcrever com um M caixa alta só quando você está escrevendo tudo isso? Tudo que tem de pictórico aí, tudo que tem de desenho por trás, tudo que tem de expressivo, pelo menos uma nota, né? Pelo menos uma nota. Ó, destaca-se que, né, é um M que está com uma proporção muito maior, está usado outros tipos de T, de tinta, o cara fez aqui um desenho maior aqui, né? Porque isso é muito significativo, né? Quer dizer, a moça provavelmente ia abrir uma carta com um M daquele tamanho, poxa vida, né? Quer dizer, o outro não é um M minúsculo, né, Elcio? Perfeito. Temos mais perguntas aí, gente? Hoje estamos monopolizando aí, a Rosana e eu. Uma coisa que você falou, Marcelo, e que eu percebi assim, né? A gente que não lida com essas coisas, né? Naquele encontro que a gente fez do Caminhos para a Descrição Linguística aqui em Maringá, né? Você trouxe aí toda a turma que estudava com você, e até com o professor Silvio, enfim, né? Que estudava filologia, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Assim, uma coisa tão simples, e o que hoje você mencionou, quando estava falando de trabalhar com textos do campo literário, né? É que de uma edição para outra, as coisas vão mudando, quer dizer, na verdade, se eu pensar em pegar um livro lá, isolado, né, do Monteiro Lobato, eu tinha até um trabalho sobre Monteiro Lobato, né, tá bom, talvez você não encontre muita coisa que conte sobre a história da língua, né, mas se você comparar todas as edições, porque as editoras vão, né, tem processos, depois que o autor morre, então, quer dizer, né, isso vai recebendo essas atualizações. Então, por trás disso, também você percebe mudanças, né? Então, é uma coisa bem interessante da gente pensar assim, né? Porque às vezes parece que o texto literário é tão... E esse que está, né? Que você nem está com manuscrito, você está com texto que foi publicado, parece que é um negócio tão cristalizado, né? A impressão que a gente tem é que só se conserta ortografia, então é bem assim, né? Tem muito que explorar nesse tipo de processo, né? Bom, aí tem uma série de coisas que daria para falar, né? Quem se interessar pelo campo de filologia literária, né? Por exemplo, né? Álvares de Azevedo, Noite da Taverna de Álvares de Azevedo, teve uma das alunas que fez uma colação é uma comparação das edições recentes com a primeira edição póstuma. Não encontramos manuscritos do Álvares de Azevedo. Só encontramos uma edição mais póstuma, que seria mais próximo da morte dele. Então, por regra, é a edição que está mais próxima dos textos que ele deixou, né? Quer dizer, o que fizeram com o livro Noites na Taverna do Álvares de Azevedo é um verdadeiro crime, assim, de lesa pátria, assim, né? Porque o que aparece de mudança no livro, né? Quer dizer, de mudança, de alteração, né? De mudança de palavras, de mudança de frases, né? Inclusive, um dos trechos, né? Não quero me demorar mais ainda aqui, mas um dos trechos, por exemplo, que eles descrevem tudo naquele... Eles são muito fanáticos pela leitura do Byron, que eles faziam em francês na época, porque ninguém conhecia inglês, mas todo mundo lia Byron. Então tinha aquele ar de byronismo nos manuscritos dele. E eu me lembro que tinha um manuscrito tinha uma parte que era muito... O uso de reticências era muito forte, né? Porque era uma cena muito nebulosa, era uma cena que tinha muito nevoeiro e tal, né? Eu acho que uma das edições da Editora Moderna, eu posso contar aqui o nome das editoras, né? Mas a Moderna, por exemplo, ela tirou todas as reticências e colocou tudo ponto. Então parecia inglês, né? Eram todas frases curtas e diretas. Então deu uma velocidade para aquele trecho, né? A leitura daquele trecho teve uma velocidade que era exatamente o contrário do que a cena propunha, né?
que era para criar um ambiente nebuloso, um ambiente com névoa, um ambiente complicado. Era um dos erros, além de erros grosseiros, assim, de troca de material, né? Isso está publicado num texto da Unesp de Assis, se alguém quiser depois eu posso passar. Uma aluna do professor Megali, que terminou com o professor Silvio, chamada Luana Souza, fez uma comparação do seminarista de Bernardo Guimarães, né? Curiosamente, o mesmo livro tem duas traduções na praça, né? Como duas traduções na praça? Tem dois livros que se chamam Seminarista, publicados na praça, mas que são razoavelmente bem diferentes um do outro, né? O professor Megali conta que descobriu isso quando dava aula no ensino médio em São Paulo, pediu para os alunos comprarem o Seminarista, cada um veio com uma edição diferente. Quando começa a ler o livro, percebe que tem parágrafos que foram alterados, cenas que foram alteradas. Então, em algum momento da história do livro, alguém fez um tipo de um copydesk no livro, né? E principalmente a questão da descrição no romantismo, que é muito forte, foi sacada, foi retirada, né? Então, a versão pequena do seminarista, a versão reduzida, é uma versão muito mais enxuta, né? Ele matou praticamente o estilo romântico, o estilo descritivista romântico, né? Ele deixou um livro muito mais enxuto, ele deixou uma história seguida, né? Ele deixou um livro muito mais... E ela descobriu que isso provavelmente aconteceu na década de 30, se eu não estou enganado, com uma edição da Civilização Brasileira, né? Que era considerada e é considerada ainda uma editora top, né? Então, veja bem, alguém copidescou o Bernardo Guimarães e foi publicado na Civilização Brasileira, e isso gerou um filhote, né, que acabou criando um ramo, né, de reproduções do seminarista, que o próprio Antônio Cândido usou essa versão expurgada na formação da literatura brasileira, não se deu conta disso, né? Então, a formação da literatura brasileira usa uma versão expurgada, a versão pequena do seminarista de Bernardo Guimarães, né? Assim, para fechar, ficou muito famoso, né, o crítico carioca, oh, meu Deus, crítico carioca famoso, crítico literário carioca famoso, né, que fez uma análise do poema Áporo, do Drummond, né, e que pegou o verso e montou toda a análise, o Luiz Costa Lima, perdão, né, o Costa Lima, que ele publicou, acho que em 1986, uma análise do Áporo, e o verso que ele pegava numa edição ruim era que o inseto perfumava o solo ao invés de perfurava o solo. Trocaram o verbo perfurar por perfumar, né? E o Costa Lima fez todo um ensaio em cima do verbo perfumar, né, na análise do poema Áporo, né? Quer dizer, assim muito curioso com alguém do tamanho do Costa Lima, né, da envergadura do Costa Lima, consultar apenas uma edição, né, para fazer uma análise literária e fazer todo um capítulo do livro, né? O professor Erwin, aqui da USP, costuma brincar que ele deve ter usado como calço de porta esse livro depois, né? Ter comprado todos os exemplares nas livrarias do livro do Rio de Janeiro. Eu consegui comprar um exemplar no Mercado Livre, né? Quer dizer, porque ele trocou totalmente o ensaio na edição que ele fez em 1995, né? Então, veja, tanto na literatura, há graves problemas de obras mal editadas, obras que não respeitaram o original, que podem dar análises literárias ruins, né? Então, essa coisa, a gente tem muito respeito pelo livro impresso, né? Pelo papel impresso, mas nem sempre o papel impresso é de uma boa edição, né? Quer dizer, desculpa das pessoas que gostam, por exemplo, da Martin Claret, mas eu acho que é uma edição péssima, né? Quer dizer, eles são muito mal, eles cuidam muito mal das edições da Martin Claret, né? As antigas edições da De Ouro, por exemplo, eu tinha comprado muitas, porque era baratinho na época, era o acesso que a gente tinha livro, eram muito ruins, são muito ruins, né? Então, são edições baratas, mas que o estabelecimento do texto é péssimo. Então, você pode estar lendo coisas alteradas para fazer suas análises linguísticas e literárias. Perfeito. Bom, gente, questões ainda para o Marcelo?
Bom, então eu acho que a gente pode encerrar, então. Marcelo, a gente queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade, pelo papo, né? Acho Eu que que agradeço. muitos insights aqui para todos, né? De cada um com seus problemas, com as suas, Obrigado, né? Marcos. Buscando aí as soluções. Então, eu acho que você colaborou bastante, com certeza, para todo o grupo, né? E a gente gostaria, em nome de todos aqui, te agradecer imensamente a disponibilidade, tá bom? Foi bem Obrigado. legal mesmo. Eu que agradeço, Elcius. Espero não ter sobrecarregado muito aí de informação. Sei que, pelo menos é coisa que eu gosto de falar, que eu falo. Obrigado, Aline. Eu falo com prazer. Mas espero não ter extrapolado aí. Fico à disposição. Espero que o ano que vem a gente esteja aí um pouquinho mais. Eu vou ter um gel para fazer ainda aqui, um seminário para fazer aqui, né? Vocês estão todos e todas convidados. Mas eu acho que a gente pode conversar novamente daquela equipe de filologia, de fazer um treinamento de filologia, de fazer um trabalho de transcrição, né? Para que a gente possa botar aí uma equipe para trabalhar, para transcrever esses documentos. Legal. Beleza. Isso, Muito bom. pessoal. Tá bom? Muito Beleza. obrigado, gente. Muito obrigado, então. Obrigada, Muito Marcelo. obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Nilson. Muito obrigado. Obrigado. Joia. Beleza, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado. A gente encerra aqui o primeiro seminário de História da Língua e Formação Urbana. Foi muito bom, né? Que a gente no dia inteiro de ontem e hoje, na noite de hoje, a gente se encontrar. Mais adiante a gente se encontra pessoalmente, né? Se Deus quiser. E eu acho que foi muito rica e muito importante esse momento para o grupo, né? Então é isso. Gente, muito obrigado. Beijo no coração de todo mundo. Até, boa noite. Até a próxima aí. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Não esquece de desligar a gravação, senão ela fica rodando. Opa, tô terminando agora. Boa Falou. viagem de volta, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado.